Bom dia, na paz do Senhor. Amém? Mais um dia que fez o Senhor nas nossas vidas, por isso estamos alegres, né? E felizes por mais um dia que o Senhor tem nos dado. E agradecer ao Senhor por esse momento que vamos viver aqui hoje e trazer algo da parte de Deus para as nossas vidas. E Deus tem colocado no nosso coração sobrenatural. Já passamos aqui ontem e graças a Deus, né? Nós temos vivido isso, momento da ceia do Senhor, e hoje estamos aqui despertando para mais um dia, mais uma semana de bênção, que já se iniciou ontem, e na certeza de que Deus tem feito o sobrenatural. Queremos agradecer a Deus por esse momento. Eu queria orar, estarmos juntos orando, né, para que seja tudo aquilo que vamos fazer aqui nessa manhã, seja da parte de Deus. E com certeza o melhor de Deus, Deus tem o melhor para nos dar nessa manhã. Vamos orar juntos. Eu queria que você, antes de orar, deixasse sua Bíblia aberta, por favor, já pegasse sua Bíblia em Marcos 10, versículo 46 até o versículo 52, e trazer algo da parte de Deus sobre essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Senhor Deus, Pai, estamos nesta manhã diante da Tua presença, queremos te agradecer, já oramos aqui juntamente com os teus filhos, pastor Daniel, irmão Wilson, obreiro Wilson, Manuel, e agora estamos orando juntos, Senhor, com todas as pessoas que estão talvez nos ouvindo nessa manhã e precisando de uma palavra através, não da minha palavra, mas da tua palavra. E tu tem colocado no meu coração uma coisa tremenda nessa manhã. Eu não sei quantos vocês estão agora, Senhor, vendo e ouvindo essa live, mas eu tenho certeza que mesmo que não estejam vendo agora, mesmo que não estejam ouvindo agora, mas vão ouvir aquilo que tu vai falar no coração deles, porque é algo sobrenatural que tem colocado em nossa vida. E temos te pedido, Deus, sempre a direção, sempre a orientação. Senhor, quantas pessoas nós temos depois visto que têm entrado, ó Deus, e pedido oração, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando de algo sobrenatural na sua vida. E eu quero nessa manhã entregar cada vida nas tuas mãos. Eu quero entregar cada vida, Senhor, diante de ti nas tuas mãos nesta manhã. Eu não sei o que cada um necessita. Eu sei, Senhor, da minha vida o que eu preciso, o que eu necessito. Porque tu conheces o meu entendimento, o meu coração. Tu sonda, Senhor, o meu coração, os meus pensamentos. Sabe, Senhor, daquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Mas eu creio, Senhor, que nós temos ministrado sobre vidas e vidas têm sido abençoadas. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. E eu quero, Senhor, tomar esse tempo de oração. Pegar esse momento de oração, Deus. Porque, Deus, de uma coisa nós temos certeza. Que nós, quando buscamos a tua face, quando nós clamamos a ti, quando nós entregamos as nossas vidas através da oração, oh Deus, a tua palavra diz que a oração do justo, ela tem uma eficácia tremenda. Senhor, eu tenho certeza que nesta manhã, a nossa oração, a oração daqueles que estão se colocando talvez de joelho, talvez em pé, talvez, Senhor, somente ouvindo a nossa oração, mas que estão crendo, ó Deus, que o sobrenatural vai acontecer. Eu não sei, Pai, mas tu sabes o que cada um precisa nessa manhã, o que cada um tem necessitado e colocado em tuas mãos. Eu não sei, Senhor, o que cada um tem colocado como em primeiro lugar, Deus. Teu filho falou aqui, foi tremendo, buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós temos buscado a ti nessa manhã. Nós estamos clamando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que conhece tudo e sabe de todas as nossas necessidades. Cura os enfermos. Senhor, repreende as enfermidades. Senhor, pessoas que já nos ligaram, Senhor, amigos nossos, Senhor, que distantes, que disseram, Edivaldo, eu peguei o Covid-19, a minha esposa também, porque linha de frente é uma enfermeira, e nós vamos estar orando pelo Wilton, orando por tantas pessoas, pela esposa do Wilton, por pessoas que estão trazendo a nós os pedidos de orações. Eu não sei, Deus, mas tu sabe
o que cada um está precisando. A cura, Senhor, nesta manhã. A cura nesta manhã. Ah, Senhor, nós queremos repreender também, Senhor. Oh Deus, os laços satânicos, Senhor. Queremos derrubar as barreiras satânicas. Queremos, Senhor, pedir a Deus que Tu venha queimar todos os dardos inflamados, Deus. Queremos Te pedir nesta manhã, Deus, que Tu venha repreender toda a armadilha de Satanás contra as nossas vidas. Oh Deus, Tua palavra diz que tudo quanto pedir de crendo em Teu nome, nós receberemos. E nós estamos Te pedindo nesta manhã. Oh Senhor, ouve o nosso clamor, ouve, ó Deus, a nossa oração, ouve a nossa petição nesta manhã, porque cremos numa coisa, Senhor, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Se, Senhor, se Tu não cuidar de nós, Senhor, se Tu, Teu Espírito Santo, não zelar pelas nossas vidas, oh Deus, se nós não entregarmos as nossas vidas, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja ao sair para trabalhar, ao chegar, tanto na entrada como na saída, Deus. Se nós não entregarmos as nossas vidas nas Tuas mãos, oh Pai, Senhor, nada vai nos adiantar, mas nós entregamos a vida dos nossos amigos, entregamos a vida dos nossos parentes, entregamos a vida daqueles que têm pedido oração em cada live, seja na live, Senhor, na parte da manhã de segunda-feira, seja na live na parte da noite de segunda-feira, de terça, Senhor, de quarta, Senhor, de quinta, de sexta, Deus, seja em cada culto, Senhor, seja na quarta-feira à noite, no domingo à noite, na escola bíblica dominical, as orações, Senhor, os pedidos de orações que têm chegado até nós. Meu Deus, e como é bom poder clamar a Ti, Deus, como eu necessito, Deus, de buscar a Tua face, como eu preciso de estar diante da Tua presença. E não é diferente aqueles que estão clamando, não é diferente aqueles que estão Te pedindo nesta manhã, pedindo para curar as enfermidades, pedindo para dar a solução dos problemas, para abrir a porta de emprego, Senhor, para dar vitória em tudo aquilo que tem sido colocado nas Tuas mãos. Oh Deus, e operando, Senhor, operando a Ti, ninguém pode impedir. Meu Deus, ouve a nossa oração, Espírito Santo, ouve o nosso clamor nesta manhã. Oh, Espírito Santo, ouve-nos nesta manhã, através do nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Queremos Te adorar, Deus, nesta manhã. Enquanto você abre aí Marcos 10, versículo 46 ao versículo 52, o tópico é o cego de Jericó. Você já ouviu essa mensagem, você já leu essa passagem, mas eu creio numa coisa nesta manhã, que Deus vai falar contigo como tem falado comigo. Vamos cantar um louvor que diz assim: quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Aleluia. Como é bom adorar a Deus. Como é bom glorificar ao nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52, diz assim:
Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto a um caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia ou piedade de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Poderíamos aqui, nessa manhã, falar de um sobrenatural, né, da cura de um cego, e trazer daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas eu quero, diante dessa mensagem que fala sobre esse cego, o cego de Jericó, falar do sobrenatural que é ouvir, ser ouvido pelo Senhor. Saber que o Senhor tem ouvido a nossa oração, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, que Ele tem estado atento com os ouvidos às nossas orações. Poderia muito bem pegar o texto e dizer: o que queres que eu te faça nessa manhã? Né? Fazer essa pergunta para você que está me ouvindo, para você que está nos assistindo nessa manhã. Eu quero mandar um abraço aqui especial para o irmão Alberto, irmão Cid. Que maravilha, estão lá em Londres, né? E estão assistindo agora. Eu falei: ó, entra lá, vai ter a ceia no domingo, e segunda-feira nós estaremos adorando a Deus ali. E uma das coisas, nós temos ministrado, abençoado a vida da irmã Cid e do irmão Alberto, da mesma forma que ele tem nos abençoado ali em Londres, na certeza de que Deus tem abençoado a vida deles. Mas a pergunta que eu poderia te fazer nessa manhã: o que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor faça contigo nesta manhã? Mas não é nesse tópico que eu quero entrar nessa manhã. Eu quero falar de um sobrenatural que, às vezes, nós precisamos estar atento para entender o que Deus está falando conosco. E existem detalhes dentro dessa mensagem muito tremenda que eu procurei aqui de várias formas. Tentei analisar o que Deus queria falar conosco. E uma das coisas é saber que aquele camarada, o cego de Jericó, ele estava à beira de um caminho, né? Na entrada de Jericó, saindo de uma cidade que foi destruída, mas a outra que estava sendo construída. E uma das coisas que me chama a atenção é que aquele homem estava à beira de um caminho e mendigando. A Bíblia fala que ele estava mendigando, ou seja, ele tinha ali autorização para viver naquela situação. Mas por que autorização? Porque naquela situação que ele vivia, no momento em que ele estava ali, ninguém poderia ficar na entrada de Jericó, talvez mendigando, se não houvesse uma autorização. Mas nessa autorização que ele teve e que ele tinha algo na sua vida que lhe trazia conforto. O que seria? E nós vamos falar de uma coisa tremenda nessa manhã. O que trazia conforto para ele? O que cobria ele da chuva? O que cobria ele do frio? O que trazia, às vezes, alento quando não tinha mais ninguém na rua e quando não tinha mais ninguém para ele pedir esmola? O que trazia alento para ele naquele momento? O que ele poderia trazer para a sua vida? Ah, mas o camarada era um mendigo, além de mendigo era um cego, mas ele estava à beira do caminho mendigando, mas ele tinha algo na sua vida que trazia um alento ali. Ele tinha a sua capa. Interessante, era uma coisa muito especial para a vida daquela pessoa. Às vezes a gente passa na rua e vê as pessoas num cobertor, né? E no frio que nós estamos vivendo atualmente, né? Nos dias atuais,
e essa friagem até pessoas que morrem de frio, pessoas que estão dormindo na rua, mas ele tinha uma coisa ali que cobria ele tanto da chuva como do frio, que era a sua capa. E uma das coisas tremendas que eu pude buscar e observar dentro dessa situação que ele estava vivendo ali, é que ele tinha essa capa, fazia com que, além do frio e da chuva que ele se cobria, ele tinha aquela capa como como eu posso dizer aqui, uma preciosidade para a sua vida. Era algo precioso para ele. E ao ouvir que Jesus passava naquele momento, ele levantou-se. A Bíblia diz que ele se levanta rapidamente. Olha o que diz o versículo 50. Ele lançando-se da sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele esqueceu até que aquela capa era preciosa para ele. Ele esqueceu que aquela capa era algo de preciosidade. Ele lançou mão daquilo para buscar o algo sobrenatural para a sua vida. E o tremendo disso tudo, irmãos, eu botei aqui para me não esquecer, daquele detalhe do cego, eu botei duas coisas aqui que tinha coisas tremendas na vida dele, que ele precisava entender o que ele estava vendo naquele momento. Duas coisas além da capa. Ele tinha a sua audição e ele tinha a sua voz. Além da sua capa, que era uma preciosidade, que ele tinha como algo que poderia cobri-lo da chuva e do frio e da noite fria, porque além de cego era mendigo, ele tinha coisas que ele podia usar naquele momento. E ele entendeu isso através da sua vida. O que ele fez naquele momento? Ele ouviu que estava havendo um tumulto. Alguém estava passando. E naquele tumulto ele via aquelas vozes dizendo: olha, é o filho de Davi, Jesus, filho de Davi, está passando. Olha, o Senhor Jesus está vindo. E ele ouviu, através da sua audição, ele ouviu que alguém estava passando. E ele, ao saber, através da sua audição, que Jesus estava passando, ele usou a sua audição e começou a ouvir que Jesus estava passando ali. Mesmo que a multidão estava ali alvoroçada, mas e uma coisa interessante, irmãos, que quando nós temos alguma deficiência, seja visual, a outra parte, seja dos nossos ouvidos, ela fica aguçada. E uma das coisas que me chamou a atenção, que ele prestou atenção de quem estava passando ali. E ele pôde usar isso ao seu favor. Ele parou para ouvir e disse: alguém está passando. E esse alguém que está passando nesse tumulto todo, de quem eu posso ouvir, é Jesus o Nazareno, aquele que pode trazer o sobrenatural para a minha vida. Então, ele lançou mão da sua capa, da sua preciosidade, quero que você frise bastante isso. Ele usou o que ele podia na sua vida, que estava mais aguçado, que era a sua audição. E na terceira coisa que ele pôde expressar ali, ele usou a sua voz. E uma das coisas tremendas que me chama a atenção dentro desse texto, eu poderia perguntar para você nessa manhã: o que queres que eu te faça? Quando as pessoas entram nesse texto e dizem: olha, mas aqui o Senhor está perguntando, o que quer que eu te faça nessa manhã? Mas uma das coisas que me chama a atenção dentro desse texto, e é maravilhoso isso, eu queria que você colocasse isso na sua vida, para você entender que você pode usar a sua audição, você pode usar hoje a sua voz, mesmo que você não enxergue, mesmo que você passe por algum problema, você pode usar aquilo que você tem de precioso em sua vida e dizer: Senhor, eu estou aqui, mesmo que eu não ouça pouco, mesmo que eu tenha pouca visão, mas eu posso usar talvez, Senhor, as minhas mãos para falar com alguém, mesmo que eu seja mudo. E quando nós vemos aí pessoas com deficiência auditiva, que estão usando hoje os nossos canais, pessoas que estão sendo abençoadas e que estão abençoando vidas através do estudo de Libras, se não me engano. E uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, que tudo hoje nós podemos usar em nosso favor. E aquele cego, ele tinha em seu favor duas coisas: a sua audição e a sua voz. A preciosidade era a capa, mas ele tinha algo sobrenatural ali, que ele podia entender que Deus estava falando. E como é bom saber que nós, quando ouvimos a voz do Espírito Santo falando conosco de uma forma sobrenatural, nós usamos
além de ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa manhã, nós usamos a nossa voz. E nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, ô Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou, depois que ele usou a sua audição, depois que ele usou a sua audição para ouvir que Jesus estava passando. Olha o que diz o texto. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E, diz o versículo 47, e ouvindo, olha só o que diz o versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando. Ele usou uma coisa preciosa para a vida dele também, esquecendo-se da sua capa, algo precioso para a vida dele. E ele disse: olha, eu vou usar aquilo que eu posso nesse dia, ou nessa manhã, ou nessa tarde, não se conta a história aqui, mas eu posso usar uma coisa que é ao meu favor. Eu posso ouvir que Jesus está passando, mas eu também posso clamar em alta voz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez o tumulto, o barulho, a multidão que estava ali, talvez fazendo tanto barulho, devia ser muitas pessoas, porque a multidão apertava o Senhor, e aquelas vozes talvez querendo a cura, querendo saber de algo sobrenatural, de quem passava ali, que era o Filho de Deus, e aquele cego disse: olha, eu vou usar o que eu tenho mais de precioso, talvez, mais uma coisa que eu tenho preciosa na minha vida, eu posso usar a minha voz. E ele começou a usar a sua voz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão apertava, e quando a multidão apertava, ele usou mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tenha piedade de mim. E eu escrevi aqui duas coisas tremendas. Além da capa que ele podia usar, ele usou a sua audição. Além da capa que ele podia, que era precioso para ele usou a sua voz. E quantas das vezes nós precisamos, irmãos, hoje a gente não precisa, talvez a minha voz é estridente, é barulhenta, é alta, eu falo num tom talvez mais baixo possível, e quanto mais talvez eu uso a minha voz com um tom mais alto, ela se torna estridente, e hoje talvez eu não precise aqui dizer: Jesus, filho de Davi. Não, eu posso clamar ao Senhor em voz baixinha e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu posso ouvir o Espírito Santo de Deus falando comigo nessa manhã, dizendo: olha, aquieta-te, acalma, aquieta-te, olha, fica calmo, tenha certeza de uma coisa, que eu como o teu Deus, Deus poderoso, eu posso falar aos teus ouvidos nessa manhã e dizer: olha, eu vou abençoar a sua vida, eu vou trazer o sobrenatural. Mas eu quero que você preste atenção nessa mensagem dessa manhã. Eu não quero perguntar para você, dizer o que quer que o Senhor faça a você nessa manhã. Eu quero que você entenda nessa manhã, que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, talvez numa voz baixinha, talvez numa voz alta, talvez através da palavra de Deus, você ouvindo através do louvor, talvez ouvindo através dessa mensagem, talvez ouvindo através do louvor que você está ouvindo na sua casa, e o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, na sua audição, dizendo: olha, eu estou falando com você nessa manhã. Oh, como é bom saber que você pode dar aquilo que você tem hoje, que é a sua audição, de dizer: Senhor, eu estou te ouvindo nessa manhã. Aí você pode dizer: Senhor, eu estou te ouvindo, mas eu também posso falar nessa manhã e dizer: Jesus, tem compaixão de mim, ouve o meu clamor, ouve a minha oração, ouve a minha petição, ouve, Senhor, porque eu estou aflito. E sabe o que diz aqui? O Senhor Jesus, ao ouvi-lo, clamar em voz alta, e ele clamou, e o Senhor disse: olha, para tudo. Aquela multidão parou. Jesus parando disse que o chamasse. E chamando ele, chamando o cego, sabe o que disseram para o cego? Tem de bom ânimo. Levanta-te que ele o chama. Olha, mais uma vez a palavra de Deus disse: tem bom ânimo. Levanta. Porque eu, Senhor, tenho te dado essa ousadia nessa manhã.
Eu, Senhor, tenho ouvido a sua voz. Eu, Senhor, tenho prestado atenção naquilo que você tem clamado para comigo nessa manhã. Eu, Senhor, tenho ouvido a petição, a sua oração. E como é bom saber nesta manhã, irmãos, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, que o Senhor tem ouvido as nossas petições. A Bíblia diz que a oração do justo ela tem uma eficácia tremenda. A Bíblia diz também lá em Isaías capítulo 59, versículo 1, se não me engano, parte B, que as mãos do Senhor ela não estão encolhidas, os braços do Senhor ele não está encolhido, ou os braços do Senhor estão estendidos e os seus ouvidos não estão agravados, ou seja, os seus ouvidos não estão fechados, os seus ouvidos estão abertos, ouvindo a oração que está sendo feita neste lugar. E é isso que eu quero que você entenda nesta manhã, que os ouvidos do Senhor, ele não está fechados, os ouvidos do Senhor estão abertos. A oração, a petição que você está fazendo nessa manhã na sua casa, no seu trabalho, ou que você está fazendo na sua varanda, ou que você está fazendo na rua, ou que você está fazendo dentro do mercado, se você estiver ouvindo essa live, estiver assistindo essa live, olha, os ouvidos do Senhor, eles estão abertos para ouvir a sua petição. E uma coisa interessante que Deus fala nessa manhã, que quando você sabe que os ouvidos do Senhor estão abertos nessa manhã para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua petição, uma coisa você pode usar nessa manhã. Talvez não com essa voz estridente, essa voz barulhenta que é a minha voz. Alguém pode se assustar, mas ele fala alto, ele tem uma voz estridente, é o meu tom de voz. Eu posso falar o baixo possível. Eu te digo, você está falando muito alto. Edivaldo, fala um pouquinho mais baixo. A gente conversando lá, eu começo a falar e Ruth fala, a sua voz está indo lá na rua. E por mais que eu baixe o tom de voz, e às vezes, Senhor, eu não preciso hoje gritar. Eu não preciso, talvez, hoje espernear. Eu não preciso hoje, talvez, fazer barulho, ser uma lata vazia, para que Deus entenda a minha oração. Mas eu posso entrar dentro do meu quarto, clamar ao Senhor, seja com gemidos, seja com voz alta, seja com voz baixa, da forma que você clamar ao Senhor nessa manhã. Não importa se é com voz alta, não importa se é com voz baixa, não importa se é com gemido, não importa se é só balbuciando algumas palavras, ou talvez gemendo nas necessidades que você tem nessa manhã. O que importa é uma coisa que você vai fazer agora, meu querido e minha querida, que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração nessa manhã, é que você clame ao Senhor, é que você entenda que aquela a preciosidade daquele cego para ele poderia ser aquela capa, mas ele entendeu que ele tinha duas coisas especiais na sua vida. E o que seria se não a sua audição? E o que seria se não falar através da sua voz? Ele poderia não enxergar, mas ele ouviu e clamou ao Senhor. Meu Deus, é muito tremendo isso. Ah, mas talvez eu seja deficiente, auditivo. Mas quantas pessoas hoje, a gente vai ter uma surpresa em nome de Jesus, as pessoas que estão talvez nos vendo agora, talvez você não possa nos ouvir, e muitas vezes a gente precisa gesticular, fazer algo, mesmo que a pessoa não nos ouça, mas essas pessoas que trabalham nessa área. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai nos dar capacidade para que nós venhamos ministrar para essas pessoas também. Pessoas estão sendo ministradas. E aonde quer que você esteja, nesta manhã, eu tenho um amigo ali, o meu vizinho André, ele é professor de Libras, se eu não estiver falando errado o nome da linguagem de surdo e mudo. E eu fico encantado quando começa o pastor Renato Tolissano a ministrar algo ali, e ele começa a ministrar para as pessoas que são deficientes auditivas. E eu tenho certeza que naquele momento da ministração, quantas pessoas têm aceitado ao Senhor, e é isso que nós temos usado hoje, a capacidade que Deus tem dado a pessoas para trabalhar nessa área. E aquele cego, não mudando de assunto, mas aquele cego, talvez ele não enxergava, ele era cego de nascença. A Bíblia não conta a história dele. A Bíblia fala que ele era filho de Timeu, ou seja, Timeu, filho, quer dizer filho de Timeu. Ele era conhecido por ser filho de Timeu. Nem a sua história a Bíblia conta.
de onde ele era, como ele era, por que ele era cego, nem isso a Bíblia conta. Mas a Bíblia conta uma história tremenda, que ele, ao ouvir Jesus passar, ao ouvir o Senhor passar, e isso é tremendo quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele fala através das mãos do André, o meu vizinho, que tem sido usado ali poderosamente, e nós vamos clamar a Deus para que Deus envie pessoas também para ser usada dessa forma poderosamente, para que as pessoas que estão nos assistindo, para pessoas que têm deficiência auditiva, venham entender aquilo, e Deus tem feito isso com pessoas através, não só do André, de tantas pessoas, para abençoar a vida dessas pessoas. Mas nós que ouvimos, e nós que temos a voz para clamar ao Senhor, nós temos, às vezes, usado isso, irmão, de forma diferente. Às vezes nós estamos usando os nossos ouvidos. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Para ouvir coisas negativas. Para ouvir coisas que só venham a trazer derrota. Olha, esse Covid aí não vai passar, não. Talvez você tenha dado ouvido às coisas terríveis que Satanás tem lançado, talvez, em jornalismos. Talvez em coisas que você tem parado para ouvir e dado crédito. Mas nesta manhã eu quero entender que, e vou ministrar isso, eu não trouxe, mas eu quero simbolizar aqui que as minhas mãos sejam cheias do óleo, da unção, para que quando eu colocar as mãos sobre os meus ouvidos nessa manhã, eu quero que você faça isso nessa manhã. Deus me fez entender isso nessa manhã. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos nessa manhã e entenda o que o Espírito Santo de Deus está falando aos seus ouvidos nessa manhã. Diga para Deus nessa manhã: Senhor, é as minhas mãos que estão sendo tocadas. E através das minhas mãos, Senhor, eu sinto as tuas mãos que estão cheias da unção. E que eu possa só ouvir coisas, mesmo que sejam negativas, Senhor, mas que eu possa transformar em bênção. Quando você ouvir coisas negativas, quando você ouvir coisas destrutivas, quando você ouvir coisas que venham talvez trazer destruição para a sua vida espiritual, você possa colocar as mãos sobre os seus ouvidos e dizer: Senhor, eu quero ouvir a voz do teu Espírito Santo. Eu não quero ouvir, Senhor, a voz satânica, Senhor, falando aos meus ouvidos. Mas o que eu entendo nessa manhã, irmãos, através dessa mensagem que Deus tem colocado, eu escrevi uma porção de coisas, eu escrevo aqui e digo: olha, eu vou falar isso, vou falar aquilo. É tanta coisa que vem aqui. Se fosse para esmiuçar tudo isso que está aqui. Mas Deus, ele muda a história aqui. Deus, ele muda o curso da história. Eu não sei o que você tem ouvido dos seus vizinhos. Eu não sei o que você tem ouvido nos jornalismos. Eu não sei o que você tem ouvido, talvez, na rua onde você passa, no lugar onde você passa, e até mesmo quando você entra para fazer compra dentro do mercado, ou em outros lugares que você entra. Eu não sei o que você tem ouvido, talvez, de situações que você está vivendo. Mas uma coisa eu entendi nessa manhã, que aquele homem, ao ouvir que Jesus estava passando, irmão, olha o que a Bíblia diz, é tremendo isso. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, Deus está mudando o curso dessa história aqui nessa manhã, está dizendo, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, sabe o que ele fez? Ele ouviu e disse: aí está a minha solução. Aí está a cura da minha enfermidade. Aí está a cura da minha cegueira. Aquele homem não tinha. Não diz, a Bíblia não diz que da onde ele vinha. A Bíblia só diz que ele era filho de Timeu. A Bíblia não conta a história desse homem. Mas eu quero acreditar de todas as histórias que nós temos lido aqui na palavra de Deus, que nós estamos ouvindo da palavra de Deus. Todas as histórias, e isso é interessante, preste atenção. Todas as histórias bíblicas e todas as ministrações que você tem ouvido aqui neste lugar, toda a mensagem que você tem ouvido, não só aqui no gabinete, mas nos lares que as pessoas têm ministrado, nas casas, nos cultos que nós temos ministrado, a palavra que você tem ouvido nessa manhã ou nesse dia, a palavra que você vai ouvir nesta manhã vai trazer diferença à sua vida. E você vai fazer um sobrenatural nessa manhã. Você vai lançar de mão a sua capa. Às vezes você está pegado a algumas coisas materiais. Larga de mão, irmãos. Deixa isso de lado agora. Para um pouquinho para ouvir a mensagem. Eu não quero ouvir o evangelista Edivaldo, amém?
ouve a pastora Lucimar, ouve a pastora Lucileide, ouve a missionária Kátia, ouve a pastora Eliane Falcão, ouve a diaconisa Daniele Ventura, ouve os irmãos que estão ministrando nessas lives, ouve o pastor Gil, independente de você, quem quer que você ouça nessa manhã, mas ouça não a pessoa que está sendo representada aqui, talvez, como o evangelista Edivaldo, mas ouça o que o Espírito de Deus está falando na tua vida, irmão. Nessa manhã, o Espírito de Deus está dizendo, olha, unge os seus ouvidos nessa manhã. Não ouça palavras destrutivas. Não ouça palavras negativas. Não ouça palavras que venham contrariar aquilo que a Bíblia tem falado ao seu coração. Você, meu amigo, minha amiga, de repente você vai sair nessa manhã e alguém vai dizer, olha, você talvez não volte nem para casa. Talvez você não consiga fazer nada nessa manhã. Quantas pessoas lançaram palavras de maldição aos seus ouvidos e você não consegue largar essa capa e sair do lugar. Mas nesta manhã, faça como aquele cego de Jericó. Ele ouvindo que Jesus ia passar, ele usou o que ele tinha de valioso em sua vida. Ele usou a sua audição e depois usou a sua voz dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando você expressa isso, irmão, oh, aleluia, quando você expressa isso nessa manhã, sabe o que acontece quando você expressa isso nessa manhã e declara, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O inferno estremece, irmãos. Satanás, ele recua. Os demônios caem por terra. Aquela maldição que foi lançada contra a tua vida nessa manhã, ela vai cair por terra. Aleluia. A pastora ministrou algo sobrenatural. E você deve ter visto e ouvido falar ontem que tantas coisas iam acontecer. Palavras de maldição, palavras de morte. E quando você ouve isso, você se estremece. E quando você fica amedrontado. Mas quando Deus, nesta manhã, colocou isso no meu coração, eu nem imaginava que ia entrar por esse caminho, já estou terminando. Mas algo sobrenatural envolveu a minha vida nesta hora e está dizendo, olha, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem dito às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo está falando em cada live da Conquistando a Vitória. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando, não das pessoas que sentam aqui, se arrumam talvez para ficar diante de uma câmera, não. Mas ouça o que a palavra de Deus tem falado com você nessa manhã. Use o que há de precioso e clame ao Senhor nesta manhã dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Xarabacanta lamanás. Talvez a minha voz seja estridente. Talvez a minha oração seja uma oração de voz alta e não faço isso porque eu gosto, não, porque é a minha voz. Mas você pode falar baixinho aí na sua casa. Você pode falar baixinho onde quer que você esteja agora, dizendo, Jesus, eu ouvi a tua palavra nesta manhã. Oh, Senhor, aquele cego estava mendigando. Senhor, talvez muitas pessoas passavam e davam esmola, mas, Senhor, tu parou para ouvir. Tu parou para ouvir aquele cego. Tu parou, Senhor, para ouvir aquele homem, não porque ele estava mendigando, não porque ele estava ali como cego, mas que ele precisava ouvir uma palavra poderosa vindo da tua boca, e a tua palavra diz uma coisa, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, vai, porque o Senhor está na tua vida, e você vai vencer através de ouvir a palavra de Deus esta manhã, irmão. Xarabacanta lamassuri alabá. Você está ouvindo a voz de Deus nesta manhã? Eu mudei todo o curso da minha história aqui. Eu quero que você entenda nesta manhã, olha o que diz o Salmo 18, versículo 6. Olha o que diz o Salmo. Eu anotei aqui para não esquecer, porque se eu não anotar, eu esqueço mesmo. Olha o que diz o Salmo. Salmo 18, versículo 6, olha só o que diz. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Meu Deus, irmãos. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo
ele ouviu minha voz. Aos seus ouvidos do Senhor chegou o meu clamor perante a sua face. O seu clamor, olha, irmãos, isso é interessante. Como diz o irmão aqui, é 0800, isso é de graça. Olha o que diz, os seus ouvidos chegou ao meu clamor, desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O seu clamor, usando a sua voz, está chegando até os ouvidos do Senhor. A sua voz é interessante, independente de ela ser alta ou baixa, ou com gemidos, está chegando aos ouvidos do Senhor. Isso é interessante. É isso que eu queria que você entendesse nessa manhã. Foi fresquinho isso dos céus. Eu mudei toda a história aqui. Deus está falando com você. Eu poderia esmiuçar. Está tudo escrito aqui o que eu ia ministrar nessa manhã. Mas Deus mudou o curso dessa história aqui nessa manhã. Você não vai ouvir palavras negativas nesse dia. Você não vai dar crédito. Você vai lançar fora toda essa capa, toda essa imundície que estão lançando para trazer destruição aos seus ouvidos. Você vai lançar fora tudo aquilo que está... Talvez aquele homem estava pegado àquela sua capa, àquela sua preciosidade, aquilo que ele tinha mais de precioso, mas ele lançou mão da sua capa. Ele levantou, ouviu que Jesus ia passar, e clamou ao Senhor: lance fora agora, em nome de Jesus. E para nós encerrarmos aqui, para nós orarmos juntos. Segunda epístola do apóstolo João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. Irmãos. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa é a confiança que temos nele. Como você vai pedir alguma coisa? Manuel, toca aí para mim o louvor. Eu estou pedindo, eu estou usando a minha voz. Emanuel, toca aí esse louvor. Eu estou pedindo para o Emanuel tocar. Como eu vou pedir algo a Deus? Como o céu usou naquele momento? Ele usou a sua audição. Ele usou a sua voz. Essa é a confiança que temos nele. Grave isso. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Meu Deus. Como eu queria viver a cada dia esse sobrenatural, meus irmãos. Nós temos 10 minutos aqui. Eu gosto de usar esses 10 minutinhos para nós orarmos. Irmãos, eu te peço desculpa, perdão pelo meu jeito de agir aqui. Eu sou muito agitado. Esse é o meu jeito. Talvez alguém vai dizer, Sérgio, podia ser mais calmo no falar. Até em casa eu sou assim, eu falo dessa forma, é o meu jeito. Às vezes eu chego diante da câmera aqui, eu falei, vou ser bem mais calminho. Então nós vamos fazer uma coisa bem calminha agora. Vou relaxar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Aquele cego, ele tinha sua capa como preciosidade. Lançou mão fora. Aquele cego, ele usou o que ele tinha na sua vida, que era a sua audição e a sua voz. E todos os versículos que nós lemos, se nós pegarmos aqui em número versículos sobre audição e sobre voz, você vai ver que você tem que ouvir e pedir. Era interessante. Os sacerdotes, ele ouvia o povo. Os sacerdotes ouvia o povo. Ouvia as petições do povo. Ouvia todo o clamor do povo. E entrava no lugar santo dos santos. E emprestava a sua audição ao povo. E depois emprestava a sua voz para falar com Deus. Isso é profético, irmãos. O sacerdote, ele ouvia do povo e lançava para Deus a petição do povo. O que nós vamos fazer como sacerdote de Deus essa manhã? O que você vai fazer? Eu estou usando bem aqui a expressão bem calminha. O que você vai fazer como sacerdote, sacerdotisa
de Deus nessa manhã, profeta de Deus nessa manhã, você vai emprestar a sua voz ao Espírito, o seu ouvido ao Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus vai falar coisas tremendas à sua vida nessa manhã. Eu não sei o que Satanás lançou. A pastora ontem trouxe uma palavra de bênção sobre lares. Pessoas que estavam sendo destruídas, morte sendo lançada, pessoas depressivas, pessoas com vontade de se autodestruir. Morte foi lançada através da palavra satânica, das hostes satânicas. Mas ela ministrou no sobrenatural. E ela declarou. E quando eu tomo posse disso, irmãos, eu empresto os meus ouvidos a Deus. E digo, Senhor, nenhuma morte, nenhuma praga vai chegar à minha tenda. Mal nenhum, Senhor, vai chegar até a minha vida. Senhor, se há alguma coisa, Senhor, estás tentando chegar e me destruir, Senhor, eu estou ouvindo a tua palavra nesta manhã. Eu estou emprestando os meus ouvidos ao teu Espírito Santo para entender aquilo que estás falando comigo nesta manhã. E agora, Senhor, eu lanço a minha voz. Independente de ser igual a voz do evangelista Edivaldo estridente, barulhenta. Independente de ser uma voz que estremece, que fala alto. Mesmo que eu fale baixinho, Senhor, tu estás me ouvindo. Os ouvidos do Senhor estão abertos agora, irmãos. Seja qual for a palavra de maldição que você ouviu nessa manhã, ou nesses dias, nessa semana, seja qual for a palavra que está sendo lançada de maldição, onde foi declarado aqui na ceia, se você ouviu o que a pastora falou, declare isso nesta manhã. Eu quero orar com você, quero clamar, interceder, quero emprestar a minha voz a Deus nesta manhã, para interceder pela sua vida. Eu quero emprestar aquilo que eu tenho de precioso hoje, nessa manhã, que é a minha voz, para ministrar sobre a sua vida. Ouvi o Espírito Santo de Deus falando comigo, olha, diga para o povo nessa manhã, que ao tocar nos seus ouvidos, não é o evangelista Edivaldo que está tocando nessa manhã. Faça isso, Emanuel, também. Não são os meus ouvidos, não são as minhas mãos, perdão. São as nossas mãos que estão tocando, mas quem está tocando agora, nos seus ouvidos, é as mãos do Senhor. E essas mãos poderosas, da mesma forma que tocou naquele cego, e ele disse, olha, vai, a tua fé te salvou. Vai, e a vida daquele cego foi mudada. Ou você pode emprestar agora o sobrenatural usando a sua voz. Eu não vou aqui clamar em voz alta, eu vou clamar baixinho para que você entenda. Senhor, clame ao Senhor. Toque nos seus ouvidos. Faça dessa forma aqui, em nome de Jesus. Agora faça dessa forma aqui, em nome de Jesus, tocando nos seus lábios. Para que quando sair palavras da sua boca, saiam palavras proféticas. Você tem usado a máscara. Mas que você possa usar as suas mãos nesta manhã. Não alguém nessa manhã, mas você tocando nos seus lábios, dizendo, Senhor, eu quero, Senhor, usar os meus lábios para profetizar. Senhor, eu não quero dizer que o Covid-19 vai me matar. Eu não quero dizer que esse Covid-19 vai levar até o final do ano que vem. Senhor, eu não quero emprestar a minha boca, Senhor, para falar coisas negativas. Porque a tua palavra me ensina, Senhor, que eu devo usar, Senhor, os meus lábios para profetizar. Então eu toco os meus ouvidos agora, no ato profético. E toco nos meus lábios como ato profético. Senhor, Deus, o que nós usamos aqui nessa manhã foi ato profético. Talvez eu custei entender, Senhor, na mensagem, aquilo que tu estava falando comigo hoje. Mas entendi, Deus, que eu estou emprestando os meus ouvidos para o teu Espírito Santo falar cada dia comigo. Eu não quero emprestar os meus ouvidos, Senhor, para coisas negativas e para coisas que venham corromper a minha vida. Eu quero usar os meus ouvidos para as coisas que são de cima. E quando eu ouço a tua voz, Senhor, eu sou direcionado, ó Deus. Senhor, eu quero agora, Senhor, usar a minha voz como aquele cego fez. Usou a sua voz para clamar. Eu quero clamar a ti, interceder pela minha vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus familiares.
Eu quero interceder, Senhor, agora por aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Eu não sei se alguém agora está te aceitando, ó Deus, Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu ministro aonde quer que estejam ouvidas agora. Talvez pessoas, Senhor, que emprestou seus ouvidos, Senhor, para coisas satânicas, para tentar fazer destruição. Mas, Senhor, o quadro está sendo mudado. Eu vejo, Senhor, agora saindo, Senhor, aquela voz negativa. Eu vejo agora através da unção que tu me dá, Senhor, através de visões, Senhor, que está saindo, Senhor, palavras que estavam sendo palavras destrutivas, estão saindo dos corações e estão entrando agora suas palavras poderosas. Palavras, Senhor, que vão trazer vidas e vida com abundância. A tua palavra nos traz vida e eu quero profetizar através da minha voz, Senhor, para que chegue aos ouvidos nessa manhã uma palavra de vida, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, nessa manhã, que vidas estão sendo libertas, que famílias estão sendo abençoadas, que famílias estão sendo curadas, que pessoas estão sendo libertas nessa manhã. Eu empresto os meus ouvidos ao teu Espírito Santo, Senhor, que fala ao meu coração e que usa a minha voz essa manhã para dizer palavras proféticas sobre vidas, sobre famílias, Senhor. Talvez famílias que estão sendo se autodestruindo por palavras destrutivas de maldição. Eu repreendo qualquer palavra contrária sobre a sua vida nessa manhã, meu amigo, minha amiga. Eu repreendo qualquer tipo de palavra contrária, Senhor. Eu repreendo qualquer palavra negativa. Eu repreendo qualquer palavra que não venha trazer, que não venha produzir vida. Mas eu trago palavra nesta manhã, palavra produtiva, Senhor. Ah, Senhor, a tua palavra diz, se nós clamarmos, Senhor, segundo o Senhor, a tua palavra tu nos ouves, Senhor. A tua palavra diz que se nós formos a mão sobre os enfermos, Senhor, os enfermos vão ser curados. A tua palavra diz, Senhor, que nós, quando ministrarmos, Senhor, com imposição de mão, Senhor, vidas vão ser abençoadas e libertas. Eu liberto vida através da tua palavra nessa manhã, porque estão ouvindo a tua palavra neste dia. Meu Deus, é profético. Eu ministro dessa forma nesta manhã. Palavra profética sobre o caos. Muda a situação, muda a história. Oh, Senhor, eu vejo agora, Deus, através daquilo que tu tem colocado no meu coração, Senhor. Oh, Senhor, que como uma unção poderosa que está descendo sobre vidas nesta manhã. Senhor, está jorrando sobre, Senhor, a cabeça, Senhor. E eu vejo esse óleo, Deus, meu Deus, é sério. Oh, penetrando os ouvidos, Senhor, de pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Penetrando, Senhor, na mente, Senhor, Deus, e atingindo os lábios, Senhor. Deus, e quando nós ouvimos qualquer palavra contrária, negativa contra as nossas vidas, nós vamos entender, Deus, que o teu Espírito Santo vai nos orientar. E nós somos profetas, sacerdotes, sacerdotisas. Eu abençoo vidas nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus. Amém? 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 Use a sua voz, use a sua audição, use as suas palavras, empreste os seus ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Empreste a sua boca para ser boca profética. Quando alguém chegar e falar palavras negativas sobre toda a situação que você está vivendo, diga não, vai mudar a história. Amém? Nós vamos ter live hoje, a partir das 18 horas, durante toda essa semana, entre 9 horas da manhã e 18 horas. Fique atento àquilo que o Espírito Santo está falando na sua vida. Eu quero te declarar nesta manhã que tudo que você ouviu e que tudo que foi ministrado penetre no seu coração e seja profético toda a palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe. Que Deus te dê um dia de bênção em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia.